Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Globo estava transmitindo o pronunciamento sobre o tão aguardado acordo de paz entre Israel e a Palestina, que só para registrar foi completamente ignorado pela esquerdalha que vinha pedindo por isso há anos. Mas como foi feito por Trump, não interessa para a narrativa deles. No momento em que o primeiro-ministro de Israel prestava uma homenagem ao presidente Trump, a jornalista e apresentadora Mônica achou que não estava com o áudio ligado e disse: "Eu espero que o diabo tenha", sendo rapidamente cortada pela produção. Na sequência, o jornalista Guga Chakra, inconformado com o sucesso do acordo do presidente Trump, fez um dos comentários mais invejosos que já presenciei, praticamente desejando que algo desse errado para que pudessem voltar a criticar o presidente americano. Ari, você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha. Sim, está totalmente distante, quilômetros de distância. Não há paz nesse momento. É importante frisar, há um cessar-fogo temporário igual ao que teve no começo do ano, quando também teve enorme onda de otimismo na ocasião. Cessar-fogo na época que também foi negociado pelo Trump e ainda pelo governo do Joe Biden. O Trump já tinha sido eleito a tomar posse, havia muita expectativa na época. O cessar-fogo acabou fracassando porque Israel disse que o Hamas não cumpriu a parte dele naquele cessar-fogo. Agora a gente tem um cessar-fogo que é diferente daquele, porque os últimos reféns foram libertados, porém não tem mais, portanto, não tem mais nenhum refém dentro da faixa de Gaza. Isso é uma mudança muito grande, mas ao mesmo tempo a gente já vê Israel acusando o Hamas de não entregar todos os corpos. Isso abriria espaço para Israel retomar o conflito. Então o cessar-fogo fracassaria. Então é muito importante frisar, há um cessar-fogo extremamente frágil dentro da faixa de Gaza. É a primeira fase que foi cumprida. Israel recuou, mas ainda ocupa mais do que a metade da faixa de Gaza, incluindo a segunda maior cidade, que é Rafah. A gente fala muito de Rafah. Rafah ainda está sob ocupação israelense. Israel ainda controla a totalidade da faixa de Gaza. Isso significa o quê? Que controla o espaço marítimo, o espaço aéreo, e ali na área terrestre pode entrar no momento que quiser dentro das áreas que ele se retirou, que o Israel se retirou recentemente. O Hamas continua armado dentro da faixa de Gaza. Não há nenhuma evidência de que o grupo pretenda se desarmar. Ontem já tiveram confrontos do Hamas contra milícias, contra clãs dentro da faixa de Gaza que são armados por Israel. 27 pessoas, pelo menos, morreram. Esse é o cenário nesse momento. Aí tem muito discurso. Trump é um gênio do marketing, fala em paz e não fala da situação na Cisjordânia, que é onde vive a maior parte dos palestinos. 3 milhões de palestinos sem direito à cidadania, sem direito a um Estado, com o governo israelense falando, membros do governo Netanyahu, em anexar pelo menos 80% da Cisjordânia, mas o território atualmente é totalmente ocupado por Israel, a não ser por zonas urbanas como Nablus, Ramallah, Jenin, Belém, mas o restante do território é todo ocupado por Israel, com centenas de milhares de colonos israelenses vivendo em assentamentos considerados ilegais pela legislação internacional. Não há nenhuma perspectiva sobre o futuro de Gaza. Tem esse agora encontro no Egito, que muitos falam, vamos fazer uma administração. É bom que se fale. É bom que se fale, que tem que ter tropas lá, mas quem que se comprometeu a enviar tropas para a faixa de Gaza? Que nem o Haiti. Todo mundo fala, tem que mandar tropas para o Haiti. Teve a MINUSTA no passado. Hoje em dia tem ali uma dezena de policiais do Quênia. Ninguém quer se comprometer totalmente. Então tem muita falação. Não há, insisto, a palavra não é paz. Isso é marketing do Trump. A palavra é um cessar-fogo temporário extremamente frágil que, sim, trouxe um resultado excelente, que é a libertação desses 20 reféns com vida, que voltam para suas famílias. As imagens são emocionantes dessas cenas. Há também a libertação de 250 palestinos que cumpriam prisão perpétua em Israel e 1.700 foram presos em Gaza por
uma série de circunstâncias, muitos não fizeram nada, que também voltam para suas famílias. É excelente também ver que centenas de milhares de palestinos podem sobreviver nesse momento sem o medo de morrerem em bombardeios de Israel, que recebem alguma ajuda humanitária. Não dá para dizer que estão voltando para casa, porque a casa não existe mais, a maior parte da casa virou escombro, eles vão morar ali em escombros nesse momento. Então esse é o cenário, é melhor do que uma semana atrás. Uma semana atrás, os palestinos morriam nos bombardeios israelenses e os 20 reféns continuavam nas mãos do Hamas. Essa é a excelente notícia e uma notícia para celebrar. Agora, não podemos ser ingênuos. Para o futuro é para enorme ceticismo e já começou o ceticismo, porque Hamas não devolveu todos os corpos, talvez nem consiga encontrar todos os corpos, o governo Netanyahu já pode usar isso como desculpa, os confrontos dentro da faixa de Gaza, e assim, quando a gente ouve a palavra paz, é o Trump querendo celebrar, vender uma imagem do que ele não é, porque até 2 semanas atrás ele defendia a limpeza étnica dos palestinos, que é um crime contra a humanidade. Ele deu uma guinada por pressão do Qatar, né, que é um tremendo aliado dele, maior investidor no fundo do Jared Kushner, maior investidor no fundo do Witkoff, deu um avião para o Trump, a gente sabe da relação com o Qatar, e o Qatar foi bombardeado por Israel, isso irritou profundamente o Trump, e daí ele deu essa guinada. Nesta segunda parte, eu gostaria de trazer um importante relato da juíza Ludmila, que afirma que a situação de Moraes piorou ainda mais, pois ele mandou agentes da Polícia Federal perseguirem a brasileira Flávia Magalhães dentro do território americano, o que fere a soberania dos Estados Unidos e pode levar Moraes à lista da Interpol. E o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Vitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Está assinado pelo Gonê. Está assinado por vários delegados. Que é isso, Vitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país? Uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse. Que ele foi visitar uma cola na cadeia. Porque ele quer esconder isso da população. Porque esses generais de melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca fui contestada. Por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023, eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Flavinha, numa mesa aqui em Fort Lauderdale. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que não... Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo antes das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas tá lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana no solo americano por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. E eu estava estudando o caso da Flávia antes de entrar aqui no 4x4 por conta dessas novas informações que chegaram a partir do Dr. Paulo Faria. Ele juntou 2 documentos no Twitter
que ele omitiu algumas informações ali, sigilosas, mas a gente, né, já deu para entender do que se tratam esses documentos. O que acontece é o seguinte: a Flávia Magalhães, ela é brasileira e americana, ela tem essa dupla cidadania, né? Todo mundo já conhece o caso dela. Ela, por muito pouco, ela não foi presa no Brasil. Então, hoje ela está, né, protegida, conseguiu voltar para os Estados Unidos com seu passaporte americano e hoje está aqui e tudo mais, está com prisão decretada no Brasil por conta de manifestações de rede social, por conta de Twitter. Enfim, e o Dr. Paulo, durante todo esse tempo, ele não conseguiu acesso aos autos. E só agora, na semana passada, ele conseguiu acesso, segundo ele, né, publicou no Twitter, ele conseguiu acesso, só que um acesso parcial. Um acesso só, acho que até o final do ano passado, ou seja, um ano de processo de 2004 para cá, ele não tem acesso, ele só tem acesso até o ano passado. Então, não dá para saber exatamente o que aconteceu. Parece que o processo estava parado na PGR, mas ele viu uma movimentação, um despacho do Alexandre de Moraes nesse meio tempo. Então, não dá para ter certeza se realmente estava parado ou se não estava. E foi isso que eu depreendi da manifestação do Dr. Paulo Faria. E o que o Dr. Paulo ele contou para gente? Ele falou, olha, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do Ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL, DCE-PF, e assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. O que o Dr. Paulo está denunciando aqui? Segundo ele, o Alexandre de Moraes teria enviado um ofício, né, mais de um ofício, para esse setor, que seria o Sinterpol, que seria o setor da PF que atua junto à Interpol. E nesse ofício, ele juntou lá, né, omitindo alguns itens, eu abri aqui, aparece assim, o oficialato de ligação da PF em Miami, a Aero/HST. Aí eu fui, HSI, eu fui investigar o que significam essas siglas. E esse ERO significa Enforcement and Removal Operations. E o HSI significa Homeland Security Investigators, alguma coisa assim, de investigações. E pelo que o Dr. Paulo está dizendo, o Alexandre de Moraes teria acionado esses órgãos diretamente, sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, o que significaria uma interferência judicial estrangeira indevida, que é o que eles chamam de repressão, é um dos casos de repressão transnacional. Então, isso vai ter que ser investigado, pelo menos esses são os documentos que vieram à tona ainda que parcialmente. Não sei se dentro do processo tem algum endosso do Departamento de Justiça norte-americano. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não tem. Tá? Eu apostaria que não tem endosso nenhum do Departamento de Justiça norte-americano. Mas, enfim, vamos esperar. Isso aí vai ter que ser investigado. Então, eu acredito que, a essa altura, os advogados do Elon Musk já devem estar sabendo disso, né? Imagino que a Flávia ou o Dr. Paulo já tenham, né, transmitido essas informações. E eu estava também, antes de entrar aqui no programa, olhando o site do FBI. E eu encontrei exatamente a definição de repressão transnacional. Fala o seguinte, no site do FBI, que é quando governos estrangeiros extrapolam as suas fronteiras para intimidar, silenciar, coagir, assediar ou prejudicar membros das suas comunidades na diáspora e no exílio nos Estados Unidos. Isso é repressão transnacional e você pode obter ajuda para acabar com isso. Então ele fala que quando governos estrangeiros buscam intimidar e silenciar cidadãos que visitem ou morem nos Estados Unidos, que, no caso, a Flávia, ela não apenas mora nos Estados Unidos, como ela também se tornou cidadã americana, ela conseguiu a cidadania. Então, essas atividades, quando você, por exemplo, envia um agente do seu país, né, um agente estrangeiro, para os Estados Unidos, por exemplo, para fazer uma investigação sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, a revelia do governo americano, isso é um ato de ataque à soberania dos Estados Unidos e é um ato de repressão transnacional. E segundo a própria Flávia e o Dr. Paulo, teria havido, né, segundo eles, uma designação de um policial federal para vigiar, monitorar ou, né, como nas palavras da Flávia, até mesmo sequestrar, não sei, ou prender a Flávia em território americano. Então, assim, se isso aconteceu, não posso afirmar que aconteceu, mas é o que eles estão dizendo e eu não tenho motivos para desconfiar.
Se isso aconteceu nesses termos, sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, sem passar pelo procedimento oficial, né, sério de extradição, se eles mandaram algum agente da Polícia Federal direto para os Estados Unidos para monitorar, para perseguir, como aparentemente fizeram com a Carla Zambelli na Itália. Então, já não seria o primeiro relato nesse sentido. Se fizeram isso, Alexandre de Moraes se fez, né, dolosamente, está incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Então, vamos esperar, isso com certeza vai ser muito bem investigado, porque, de fato, existem já documentos, né, que já vieram à tona, e a gente precisa ver se realmente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não foi acionado. Se não foi, aí provavelmente o Alexandre de Moraes vai responder a processo criminal nos Estados Unidos, e talvez a gente veja aí, em não muito tempo, o nomezinho dele na lista vermelha da Interpol. Então, vamos aguardar. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Por esse comentário da Mônica invocando o diabo, podemos imaginar o que esses militantes não dizem fora do ar sobre Bolsonaro, Trump e outras figuras importantes da direita. Ainda temos que ver a Globo soltando nota sobre realizar um jornalismo ético e imparcial. Sobre o caso Moraes, a situação do Careca está se complicando a cada nova notícia. O caso do Felipe Martins e agora o da Flávia podem levar seu nome a ser incluído na Interpol. Ao que parece, a profecia do Elon Musk, dizendo que ainda haverá o falso ditador na cadeia, está cada vez mais próxima. O que vocês acham, pessoal? Será que está chegando a hora de o falso ditador pagar por todos os seus crimes? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.